Fala galera, beleza? Aqui é o Alex e nesse vídeo a gente vai seguir falando um pouco mais sobre Linux, beleza? No último vídeo a gente deu uma introdução, falamos como que vai ser, como serão os vídeos, o que a gente vai abordar e etc, né? Para a gente poder falar um pouco sobre Linux, a gente tem que entender um pouco de um outro sistema operacional que se chama Unix. Esse sistema operacional, para a gente entender também um pouco sobre Unix, a gente tem que voltar lá mais ou menos uns 30 ou 40 anos atrás aí, na década de 60 e de 70, né? Nessa época os computadores eles eram muito grandes, né? E não era obviamente como os computadores são hoje. Então, por exemplo, tinha computador que era, só pra gente ter ideia, do tamanho de uma casa, e alguns até do tamanho de estádio, entendeu? E para manusear esses computadores era muito difícil também, obviamente por conta do tamanho. Então o cara tinha que andar de um canto para o outro, tinha que levar fita, às vezes processava informação num canto, tinha que levar para o outro através de uma fita, e isso não era fácil, isso era muito entediante, digamos assim, né? E esses sistemas operacionais dessa época tinham atividades muito específicas, então um sistema operacional não necessariamente fazia a mesma atividade que um outro sistema operacional, entendeu? Então, dependendo da atividade, tinha que ser um outro sistema para poder atender o que o cara precisava na época lá. E o primeiro sistema Unix que foi criado criado lá em Nova Jersey, nos Estados Unidos, em 1965 por dois caras, né? Um chamado Ken Thompson e o outro que se chama Dennis Ritchie. Esses mesmos caras foram os que criaram a linguagem de programação C, né, a tão famosa e poderosa linguagem de programação C. Esses sistemas Unix dessa época era muito caro, não era todo mundo que tinha acesso a esses sistemas, então justamente por não ser tão acessível, só era utilizado por grandes instituições, empresas, universidades, somente mesmo quem tinha grana mesmo para poder investir, né, nesse tipo de poder computacional. Então, no geral, era pouco acessível nessa época, entendeu? O Unix também, além dele ser um sistema portável, multiusuário e multitarefas, o que quer dizer portável? Ele pode ser migrado facilmente de qualquer plataforma para outra. Então, o cara nessa época rodava nesses computadores antigos que a gente está falando, mas hoje roda num hardware que é bem diferente do que eram esses antigos, né? Ele é multiusuário. O que quer dizer multiusuário? Pode vários usuários logarem no sistema ao mesmo tempo. Então, por exemplo, tem o administrador A logou no sistema para fazer uma determinada atividade lá, e um outro usuário B foi lá, logou para fazer uma outra atividade que não tem nada a ver. Então isso que quer dizer multiusuário, quer dizer que vários usuários podem acessar ao mesmo tempo. E também ele era multitarefas. Multitarefas é algo semelhante, né? São várias tarefas rodando ao mesmo tempo, de modo que nenhuma impacta a outra. Beleza? Isso quer dizer multitarefas. Além do que, o Unix é um sistema de nível de segurança muito alto, né? E também tem uma estabilidade muito boa. Dificilmente você vai ver um sistema Unix dar problema de estabilidade. Beleza? Agora, começando um pouco para a gente falar sobre propriamente do Linux, a gente precisa entender de um outro cara também chamado GNU. GNU ele tem a ver com GNU is not Unix. O que quer dizer isso, né? Lá na década de 80, um cara chamado Richard Stallman, que era um cientista lá do MIT, lá nos Estados Unidos, que é da Universidade de Massachusetts, lá nos Estados Unidos, ele tinha um projeto, ele gostava muito do Unix, ele era fã, usuário, gostava muito, só que ele falou, pô, mas isso aqui é pouco acessível, isso aqui é pago, né? Por que não criar uma alternativa a isso, de modo que as pessoas consigam acessar, trabalhar, estudar, pesquisar, fazer o que ela precisar, sem que seja tão restrito desse jeito. Só que ele não tinha o kernel, ele só tinha o GNU. Ele falou, pô, vou criar um sistema operacional alternativo ao Unix. Só que aí ele, começando a pesquisar, ele só conseguiu desenvolver os programas. Ele não tinha o mais importante, que era o kernel, né? O kernel, para quem não sabe, é o núcleo do sistema operacional.
E aí lá na década de 90, um finlandês chamado Linus Torvalds, né, que era um estudante de computação, ele gostava, tinha os mesmos anseios, digamos assim, do Richard, só que ele não tinha os programas, ele tinha só o kernel, embora o kernel seja o mais importante, que é o núcleo do sistema operacional, né? Para quem não sabe, a gente utiliza o kernel para poder falar com o hardware do computador para poder passar as instruções que a gente precisa. E aí eles se juntaram, começaram a se falar, tal, começaram a discutir. O cara falou, pô, por que a gente não cria então um sistema operacional? Você tem o Linus falou assim, eu tenho o kernel, e o Richard falou, eu tenho o GNU, que são os programas. Aí por isso que veio a nomenclatura GNU Linux, né? Até rola uma discussão, uma treta lá, que dizem que o ideal é que quando a gente vai falar sobre Linux, o ideal, o correto é a gente falar GNU Linux, né? Porque não é só Linux, é GNU Linux, que é o kernel, o Linux, mais os programas, que é o GNU, né? E aí esse sistema operacional que foi inventado desde então, ele tem por objetivo ser um sistema operacional completo e livre. Como assim completo e livre? A gente tem outros sistemas operacionais no mercado que também são completos, porém não são livres, né? Quando a gente fala livre aqui, é livre de licença, então você pode usar, você pode copiar, você pode utilizar para trabalhar, você pode pesquisar e até mesmo modificar de acordo com alguma necessidade que você tenha, que você venha precisar, tá? O Linux também é capaz de rodar em qualquer arquitetura de hardware, então eu consigo rodar ele desde um Android, um servidor, um notebook, um PC, até mesmo esses PCs que tem um hardware bem mais antigo, a gente consegue rodar também, desde aqueles PCs mais antigos, 386, 486, aqueles caras bem antigos mesmo, a gente consegue rodar o Linux nesses caras também, né? E o Linux tem uma comunidade global trabalhando para sempre melhorar. Quando a gente fala comunidade, quer dizer que é um grupo de pessoas, empresas, um monte de gente engajada, pensando sempre em melhorar o Linux. Isso quer dizer uma comunidade. Tá bom? Aqui a gente já falou que ele é multitarefa, multiusuário e estável, seguro e também confiável. A gente já tinha falado um pouquinho antes, né? Aí aqui aplicações de Linux. Onde que a gente pode usar, como que a gente pode e onde a gente pode usar o Linux, né? A gente pode usar o Linux desde em PCs comum e desses que a gente tem em casa, que tem arquitetura das mais variadas possíveis, 34 bits, 32 bits, 64 bits e assim por diante, tá? A gente pode usar Linux também em mainframe, que são aqueles supercomputadores, né? Como a gente falou, em Android também, o Android não deixa de ser um kernel do Linux, né? Obviamente customizado para Android, que é para o smartphone. E também a gente pode utilizar em dispositivos que são usados para a internet das coisas, né? Por exemplo, hoje em dia, né, é algo relativamente novo, mas tem bastante dispositivo que se comunica com a internet, que são os tão famosos sistemas embarcados, né? Isso aí, nesses caras também pode ser utilizado o Linux, beleza? O que mais que a gente pode falar? Beleza, a gente entendeu o que é Linux, de onde que veio, beleza. Agora, algumas alternativas de software que a gente pode, se a gente fosse comparar, né? Quem está migrando para Linux, quem está migrando de Microsoft e quer migrar para Linux, ou de repente apenas quer ter um pouco mais de informação, a gente sempre vai ter programas no Linux que são alternativas do Microsoft, né? Então, por exemplo, sistemas Microsoft, além de você ter que pagar a licença pelo sistema operacional, você vai ter que pagar a licença pelo software que é instalado neles, né? Por exemplo, eu criei uma pequena lista aqui, ó, mas essas listas aqui, esses softwares aqui são só alguns exemplos, mas tem bem mais, tá? A gente tem aí, não dá para falar tudo, né? Mas quase tudo tem uma alternativa para Linux, tá? Então, por exemplo, Adobe Photoshop, que é editor de imagem, a gente tem uma alternativa para ele que é o GIMP. O Office da Microsoft, a gente tem uma alternativa para o Linux que é o LibreOffice. A Adobe Illustrator, que é usado para mexer com editor de gráfico, vetor, tipo para a galera que trabalha com design. A gente tem uma alternativa também que é o Inkscape. O InDesign, que é um software para diagramação de texto, a gente tem também o Scribus, que é uma alternativa para ele.
O Nero, que é usado para gravar CD, a gente tem outra alternativa também, que é o K3B, e tem muitos outros, Brasileiro e assim vai. Né? iTunes, que é para o iTunes, que é usado para ouvir música e coisa e tal. Você tem a Amarok, assim, o AutoCAD, e você tem o FreeCAD. São alguns exemplos, mas tem muito mais, beleza? Falando um pouco sobre interface com o usuário, né? Para a gente poder mexer com o Linux, a gente tem basicamente duas formas. No modo texto, que é via terminal, né? Para quem não sabe o que é terminal, o terminal ele é um interpretador de comandos, né? Que é o shell. Então, quando eu tenho que passar alguma instrução para o computador no modo texto, eu tenho que usar um terminal, que é o shell. Pode ser o bash, pode ser o KSH, pode ser o CSH. A gente tem vários tipos de shell, se a gente pode dizer assim, né? O que muda, qual que é a diferença de um shell para outro? Por exemplo, do bash, entre o bash e o KSH. O bash ele é um shell padrão que vem na maioria das distribuições Linux, né? O KSH ele nem sempre vem por padrão. Então, o que vai mudar? Alguns comandos no shell muda entre eles, e também alguns tipos de, na hora que você vai fazer, por exemplo, algum script, alguns comandos você vai ter que mudar quando você está usando entre shells diferentes, tá? Mas no geral, o shell, o shell ele é um interpretador de comandos, beleza? Então, na hora que eu vou precisar mandar alguma mensagem, fazer alguma tarefa via texto, tem que ser pelo shell, tá? A gente tem uma outra forma também, que é o modo gráfico. O modo gráfico no Linux tem um negócio chamado SystemX. WindowX. Esse WindowX é o cara que vai fazer com que seja disponível a gente utilizar desenhos propriamente na tela com o Linux, tá? Então, por exemplo, se eu quiser utilizar um ambiente gráfico, né, no Linux, eu tenho vários tipos de ambientes, por exemplo, GNOME, KDE, Cinnamon, Unity e assim por diante. Eu posso instalar mais de um ambiente gráfico na máquina, e eu também não sou obrigado a ficar apenas em um. Então, por exemplo, lá no Windows eu só tenho um ambiente, não consigo mexer, embora tenha alguns programas que o cara vai lá, ainda consegue mexer, instalar para poder mudar um pouco a disposição lá, o display layout. No Linux você tem isso de uma forma bem mais, como é que a gente pode falar? De uma forma mais maleável, de uma forma que você tem mais opções. Seu ambiente gráfico não precisa necessariamente ser apenas um, você pode ter vários e assim por diante, tá? Algumas pessoas me perguntam, né? Qual que é melhor, se é o modo texto ou o modo gráfico. É difícil responder isso, porque isso depende muito, né? Quando você pergunta qual que é melhor, você está perguntando sob um ponto de vista, e né, o meu ponto de vista não necessariamente quer dizer que seja igual ao do outro, e assim vai. Mas no geral, para administrar pelo menos servidores Linux, o modo terminal é o melhor, né? Embora você consiga lá instalar um ambiente gráfico em servidor também, mas no modo terminal, no modo texto, você consegue administrar melhor. Isso eu estou falando para servidor, tá? Para desktop, para a gente usar em casa, o ambiente gráfico é mais amigável, né? Se a gente pode dizer assim, sistema de janelas, você consegue ter um pouco mais de visibilidade do que você está fazendo. Então, o sistema de janelas para desktop ele tende a ser melhor, né? Na minha opinião, tá? Mas pode ser que outra pessoa não concorde. Tá bom? E também uma outra pergunta que algumas pessoas me fazem é se é difícil aprender Linux. Se eu tivesse que responder hoje, eu responderia que não, né? Mas se você perguntasse aí há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu diria que sim, porque eu sempre, eu falei um pouco no vídeo anterior, eu também sempre tive medo de mexer com Linux, porque quando me falavam de Linux, eu imaginava um terminal na minha frente e eu não sabia o que fazer, né? Mas se eu tivesse que responder essa pergunta hoje, não só para Linux, para qualquer coisa que você vai aprender, eu acho que é importante ter uma disciplina para você estudar o que você quer aprender, e o mais importante de tudo é ter um negócio que chama regularidade. Então,
se você começar a mexer hoje e, sei lá, for mexer daqui 2 semanas, um mês, dificilmente você vai conseguir, como é que posso falar? Dificilmente você vai conseguir absorver isso, porque o Linux não tem, você tem que praticar. Não adianta só você ler, né? Eu no começo comprei bastante livros, né, sobre Linux, sobre software livre, e comecei a estudar, mas eu percebi mesmo que o que mais ajuda a gente a fixar o que a gente está aprendendo, que nem, de novo, não só com Linux, mas no geral, é o tal do conhecimento empírico, né? Que você aprende a teoria e depois ali a prática. Isso é mais importante para a gente poder aprender aqui sobre Linux, beleza? Linux para usuários não experientes, né? É que nem eu falei no vídeo, no slide passado aqui. A gente tem hoje uma variedade muito grande de interface gráfica para o usuário, né? E isso vem melhorando a cada dia. Essa comunidade que a gente falou no slide anterior, são pessoas, são equipes, são times no mundo inteiro que trabalham de forma conjunta para poder melhorar os programas, os serviços, né? Então isso tem sempre a tendência a ficar cada vez mais estável, cada vez mais seguro, cada vez mais útil para as pessoas, né? E com o ambiente gráfico a gente consegue, que nem eu falei, a gente consegue fazer praticamente quase tudo. A gente consegue iniciar programas por atalho, a gente consegue desenvolver tarefas, editar um texto, preencher uma planilha, fazer praticamente quase tudo que você precisa fazer, né? E hoje ele possui também aceleração 3D e suporte para dispositivo USB, além do que atualizações de sistema e pacote com único clique. Então não necessariamente você vai precisar de um terminal para poder atualizar o seu sistema Linux, né, usando desktop e ambiente gráfico. Você tem a opção para poder fazer isso também via janela, via sistema de janelas, né? Eu coloquei aqui alguns links que são links onde a gente consegue ver algumas janelinhas para sistemas Linux, né? Então, o GNOME, que é um tipo de ambiente de desktop, o KDE, que é outro tipo de sistema de desktop, o XFCE, e assim vai. Por exemplo, no meu caso aqui, eu estou usando o Ubuntu, né? Por um acaso eu estou usando o Ubuntu, e o Ubuntu, por padrão dele, o default dele é o sistema Unity, isso do próprio Ubuntu, tá? Mas se eu quisesse, por exemplo, instalar aqui o GNOME, o KDE, Cinnamon e assim vai, poderia instalar também, tá? De repente, futuramente a gente pode até mostrar como que a gente pode fazer isso, beleza? Falando sobre um pouco do futuro do Linux, né? O Linux, ele é de código aberto, né, open source. O que quer dizer open source? Quer dizer que qualquer pessoa tem acesso ao código, programador, administrador, usuário, comunidade de um modo geral tem acesso a esse código. Obviamente, para poder mexer nesse código precisa de ter um pouco de conhecimento, né? Então, talvez para quem esteja iniciando não seja tão amigável mexer com isso agora, mas é possível também, né? E que nem a gente falou no slide anterior, que esse grupo de pessoas que estão engajadas aí dá-se o nome de comunidade, que são empresas, entidades, aluno, estudante, todo mundo que tem interesse por Linux, forma-se uma comunidade. Essa comunidade tem um interesse comum, que é melhorar o Linux, né? Então, o cara lá da Irlanda descobriu uma melhoria no código, ele vai lá, melhora e posta isso para todo mundo que tiver interesse. O cara no Brasil faz a mesma coisa, o cara nos Estados Unidos faz a mesma coisa, o cara no Japão, e assim vai. Isso tende a ser um ecossistema que fica um pouco mais coparticipativo, né? Então, todo mundo ajudando um pouquinho, isso vai ficando cada vez melhor, né? E aí, aqui tem uma outra informação: o Linux tem sido usado cada dia mais em ambientes não só para desktop, mas em servidores e também por grandes empresas, né? A Amazon inclusive tem uma distribuição Linux que é própria dela. IBM, Google, instituições públicas, universidades e instituições, o mais diverso tipo de segmento que a gente pode imaginar, né?
Tem algumas versões de Linux que digamos que são versões comerciais, que são Red Hat, SUSE. Esse RHEL vem de Red Hat Enterprise Level, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que são empresas que trabalham provendo suporte, né, suporte corporativo para pessoas que utilizam o Ubuntu, não, perdão, o Red Hat. A SUSE do lado dela também, o cara provê o suporte para esses caras, provê o update, que são atualizações, trabalham nas vulnerabilidades para poder evitar brecha de segurança e assim por diante, tá bom? E além do que, se você usar uma distribuição que não é nenhuma dessas que eu falei, Red Hat, SUSE ou qualquer outra comercial, você pode usar uma outra distribuição, mas que você não tenha suporte pago, né? Para isso você pode usar a comunidade, que foi que nem eu falei. Por exemplo, o CentOS, CentOS vem de Community Enterprise e Operating System, uma coisa assim. O CentOS ele é patrocinado pela Red Hat. O CentOS, digamos assim, que ele se a gente fosse fazer um comparativo, é um Red Hat sem suporte. Ao invés de eu ter um suporte pago, eu tenho um suporte que é via comunidade. Então, ao invés de eu, por exemplo, tive um problema, ao invés de eu ter alguém para ligar, para contactar, eu vou procurar isso nas comunidades, nos fóruns, documentação e assim vai. Se eu tiver um problema, por exemplo, com o Debian, a mesma coisa, Ubuntu, Linux Mint, Mandriva e assim por diante. Tá bom? A única diferença do suporte seria isso, né? Se a gente tivesse que falar um pouco sobre os prós e os contras, né, do Linux, né? O Linux tem bastante prós, mas tem alguns contras também, né? O Linux, uma das coisas, o Linux é free, né? Você não precisa pagar para você poder usar. Você não precisa ter custo com licença, por exemplo. Vamos supor, se eu tiver que usar um sistema operacional proprietário, seja ele lá que empresa for, tem que pagar uma licença. No Linux você já não tem isso, né? Em algumas distribuições, até mesmo CD eles enviam o cara pelo correio. Então você entra lá, lembra que no passado isso aí, não lembro se isso vale até hoje, né? Faz um tempo que eu não pesquiso, mas no passado o Ubuntu te disponibilizava o CD, os caras te mandavam isso pelo correio. Você ia lá no site, lá dava o seu endereço, fazia um cadastro rápido lá, eles disponibilizavam isso aí pra você, né? Você consegue pegar uma mídia de instalação pela internet, inclusive atualização. Poxa, de repente você fala assim, poxa, mas eu quero mexer no código fonte, tenho um conhecimento para isso. Você tem acesso ao código fonte também, isso tudo gratuitamente, tá? Um negócio interessante também do Linux, que ele é licenciado por tipo de licença chamado GPL. GPL vem de General Public License, que é isso, licença pública de modo geral, né? Basicamente, quando registraram o Linux por esse tipo de licença, ele determinou lá que 4 itens tem que ser respeitados, 4 tipos de liberdades, né? A primeira liberdade, o cara pode executar o programa para qualquer propósito. O que quer dizer isso? Por exemplo, desde um administrador de sistema, eu posso usar lá para poder fazer a administração para poder rodar um banco de dados, por exemplo. Ou então o cara que é dentista quer rodar um desktop dele para fazer o controle dos pacientes dele. O cara que trabalha na indústria, mesma coisa. Independente do propósito que o cara vai usar, ele tem essa liberdade para poder executar esse programa. Beleza? A segunda liberdade de estudar como que esse programa funciona e adaptar as necessidades dele. Isso é muito interessante também. Então, por exemplo, vamos imaginar que o cara tem lá um conhecimento de programação, de desenvolvimento, alguma coisa assim, e o cara descobriu que se ele mexer em alguma parte do código vai melhorar para uma determinada situação lá que ele precisa. Isso vai otimizar o trabalho dele, vai automatizar, vai fazer alguma coisa que vai melhorar o trabalho dele. O cara tem essa liberdade também, beleza? Liberdade de redistribuição, né? Que então o cara pode, por exemplo, o cara pegou o Linux, descobriu lá uma melhora e quer redistribuir isso, quer vender. Não quer dizer porque ele é livre que o cara não possa vender. O cara vai lá e se tiver alguém que quer comprar, ele pode fazer isso também. Isso, embora isso não seja muito usado, mas também pode fazer isso também, tá? Ou se ele quiser mexer no código e doar para alguma empresa, alguma instituição ou para alguém, sei lá, de modo que vá ajudar alguém, ele pode fazer isso também, né? A quarta liberdade de aperfeiçoar o programa e liberar
e liberar os seus aperfeiçoamentos de modo que a comunidade se beneficie deles, que é o que a gente estava falando um pouco no slide anterior. O cara descobriu uma melhora, ele vai lá, mexe no código, publica, isso vai ajudar mais pessoas em torno do mundo. Então isso é muito interessante esse tipo de licença, né, que é a GPL. Seguindo com os prós também, além do Linux ser portátil, né, a gente já tinha falado um pouco anteriormente, pode rodar em qualquer plataforma de hardware, desde PC, servidor, dispositivo que usa a internet das coisas. Ele pode ser utilizado facilmente também em Android, em tablet, uma infinidade de dispositivos, né? O Linux ele tem um outro benefício, um outro pró, que ele, não digo dificilmente, mas ele exige bem menos reboot do que o Windows, por exemplo, né? Algumas atualizações você pode fazer, você não precisa rebutar quer dizer reiniciar a máquina, você não precisa a todo momento ficar reiniciando, né? Isso aí, para quem usa Linux em servidor, isso é muito interessante, porque você não tem tempo de parada, a aplicação vai demorar menos para ficar indisponível e assim vai. É seguro e versátil, né, porque ele tem uma segurança que é baseada no Unix, né, que a gente discutiu um pouco no começo, como o Linux é baseado em Unix, a segurança dele foi herdada, digamos, que a gente pode falar assim, do Unix, né. Isso já foi comprovado já tem um tempo, né? Afinal, o Linux começou lá na década de 90, a gente já está em 2018, já tem um tempinho interessante já. É escalável, então parece repetitivo, mas só para a gente fixar, ele pode rodar desde um Palm, o cara tem um Palm Top com 2 MB de memória, um smartphone, ou até mesmo um cluster de armazenamento de dados, né? Cluster para quem não conhece, é um conjunto de dispositivos, de hardware, trabalhando de forma conjunta para poder prover um serviço, de modo a evitar falhas, né? Então isso é interessante também, tá? O Linux e a maioria dos aplicativos Linux tem menos tempos de depuração muito curtos. Isso quando tem uma falha, isso é resolvido rápido, dificilmente fica-se muito tempo trabalhando em cima para poder resolver, justamente por conta da comunidade que a gente falou. Isso serve tanto para o Linux quanto para as aplicações Linux, né? Alguns contras, né, que eu consegui elencar aqui para a gente discutir. Tem muitas distribuições Linux, né? E isso, na hora da pessoa descobrir qual distribuição que ela vai usar, pode ficar perdido, né? Se o cara fica perdido, pode representar um problema para ele na hora dele escolher qual distribuição que ele vai escolher, porque tem muitas coisas. Porém, né, assim como diz o Somos, até anotei aqui, quanto mais gente, mais opinião. Eu vejo uma outra forma, né? Eu particularmente vejo uma outra forma. Por ter muitas distribuições, cada uma é focada para alguma coisa, né? Então você tem distribuição que é focada para servidor, você tem distribuição que é focada para desktop, você tem distribuição que é focada para cálculos matemáticos, você tem distribuição que é focada para cara que usa muito fórmula, cara que usa muita matemática, e assim vai. Isso vai depender na hora da pessoa escolher uma opção, validar se atendeu o que ela precisava ou não, se não, ela escolhe uma outra até achar uma que é interessante, que atende o que ela precisa. Um outro contra que eu notei aqui também é que o Linux ele não é muito amigável para iniciantes, né? Isso não quer dizer que você não consiga utilizar, né? Lembra que eu falei no começo lá, eu também tinha esse tipo de barreira que eu mesmo impus para mim, né? No começo, para quem nunca mexeu com Linux, como você está acostumado, eu estou falando aqui do ponto de vista pessoal, como você está acostumado já a um tipo de sistema, eu no meu caso migrei de Windows para Linux, né, mas de vez em quando também eu utilizo o Windows. Eu migrei na verdade de Windows para Linux, mas também continuo utilizando Linux e o Windows, né? Você vem com alguns comportamentos, né? Você sempre mexeu com um determinado tipo de sistema operacional, você sempre soube fazer alguma atividade. E aí, quando você migra, quando você não sabe, você começa a achar esses probleminhas, mas nada que você não consiga resolver, entendeu? Então, no começo, se a pessoa começar a se apegar muito a isso pode talvez ser um problema, tá? E tem algumas pessoas que também, né, põem em dúvida, né, se realmente, por ser um código aberto, se realmente é confiável, né? Eu diria que sim,
A gente já tem aí mais de 20 anos de experiência, não, mais de 20 anos que o Linux existe, e isso tem a cada dia mais se tornado cada vez mais estável, cada vez mais confiável, e aí muita gente utilizando, muita aplicação financeira utilizando. Então eu diria que sim, que o Linux é realmente confiável, né? Aí uma vez me perguntaram qual distribuição que eu devo instalar. Poxa, né, legal, entendi a história, que o Linux veio do Unix, e também tinha o Richard lá que tinha o GNU, e o Linux que eles se formaram e formaram o GNU Linux. Legal, quero instalar. E aí, o que eu vou fazer? Qual que é a distribuição que eu vou usar? Alguns pontos que eu citei aqui, a gente tem que levar em consideração a arquitetura de hardware, né? Se for um computador, se é 32, se é 64, ou seja lá qual for a arquitetura de hardware. Dificilmente você não vai achar uma distribuição para a sua arquitetura. Lá no site da sua distribuição você vai encontrar. E também assim, que nem eu falei no slide anterior, é uma pergunta difícil de responder, porque cada distro ela é específica para ela é melhor, digamos assim, para algum tipo de atividade. Mas no geral, todas as distribuições, elas vêm com um conjunto de software meio que padrão ali, entendeu? Então, a maioria dessas distribuições Linux para desktop vai vir com alternativas para software como o Office, por exemplo. Você vai ter o Microsoft, no Windows você tem o Microsoft Office, no Linux você tem o LibreOffice, você tem algumas opções, então isso já vem instalado, né? Então eu quero mexer com editor de texto, por exemplo, vai ter uma alternativa para você lá. Quero mexer com Excel, tem uma alternativa no Linux que já vem instalado na maioria das vezes, e assim vai, né? E tem algumas distribuições também que elas são otimizadas para certo tipo de processadores, por exemplo, como os Athlon, né, processador Athlon da AMD. Mas no geral, para quem vai começar, eu por exemplo comecei com o Debian. Eu gosto muito do Debian, acho que o sistema de gerenciamento de pacotes do Debian é bem fácil de mexer. Eu gosto da interface do Debian, mas assim também o Ubuntu, uso, por exemplo, nesse vídeo que a gente está fazendo aqui, eu estou usando o Ubuntu, que é uma distribuição que é baseada no Debian, o Linux Mint, que é uma distribuição baseada no Ubuntu, e até mesmo tem outras versões também. O OpenSUSE já utilizei, muito bom também. Para quem está começando, eu diria que essas seriam as opções, mas é que nem a gente falou, se a pessoa quiser mexer com uma outra distribuição, pode mexer também, né? Isso vai depender do que o cara vai mexer, mas para efeito de estudo, de aprendizado, eu acho que essas seriam as opções talvez mais interessantes. Legal? Bom, o vídeo está ficando meio longo aqui, né? Tá ficando um pouquinho maior. É isso aí, pessoal. Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!